Sabe quando a gente planeja aquela viagem dos sonhos para Gramado? A gente imagina as ruas floridas, o cheirinho de chocolate quente, as luzes de Natal, um cenário de filme, né? Pois é. Mas e se eu te contasse que existe um lado de Gramado que a maioria dos vídeos de viagem simplesmente não mostra? Uma armadilha que pode transformar esse sonho num baita pesadelo? Olha, essa frase aqui, ela é pesada. E ela não é ficção não, é o desabafo real de uma turista que passou por lá. Aí a gente para e pensa, o que pode ser tão ruim, mas tão ruim assim, a ponto de alguém jurar nunca mais pisar num dos destinos mais queridos do Brasil? A resposta está numa prática de vendas super agressiva, que infelizmente se espalhou por vários lugares turísticos do país. E o começo de tudo é sempre uma daquelas ofertas que parecem boas demais para ser verdade, sabe? Tudo começa de um jeito bem inocente. O pessoal te aborda na rua, nos parques, às vezes até dentro do seu próprio hotel, oferecendo brindes, vantagens, mas o objetivo final é um só: te levar para uma sala de vendas bem longe dos olhares do resto dos turistas. E o que eles estão vendendo com tanta insistência? Geralmente é isso aqui, multipropriedade. É a ideia de comprar uma fração de um imóvel de férias que você pode usar por algumas semanas no ano. No papel, pode até parecer interessante. O problema de verdade não é nem o produto, mas o jeito como ele é vendido. E o roteiro dessa cilada é quase sempre o mesmo. Primeiro a isca, um jantar grátis, ingressos para um parque. Depois vem o convite para uma apresentação rapidinha, coisa de 30 minutos. Só que esses 30 minutos viram 2, 3, 4 horas de uma pressão psicológica absurda, que termina com a assinatura de um contrato bem caro. Essa prática ficou tão conhecida por lá que ganhou um apelido que, fala sério, diz tudo: laço. É a descrição perfeita da sensação de ser pego, de ser amarrado pela insistência dos vendedores sem conseguir escapar. Ok, então a pessoa aceitou o convite. E aí? Aí ela entra num ambiente que foi milimetricamente projetado para uma coisa: quebrar qualquer resistência e forçar uma decisão no calor do momento. Isso tem até nome técnico, viu? Uma juíza, num processo, chamou de venda emocional. A estratégia é criar um estado de euforia e de urgência tão grande que a pessoa simplesmente para de pensar direito, para de analisar os fatos. E é aí, nesse exato momento, que ela assina um compromisso financeiro que pode durar décadas. E como eles conseguem isso? Com um arsenal de técnicas. Imagina, um ambiente de festa, música alta, gente batendo palma a cada suposta venda fechada. Eles oferecem espumante, mostram vídeos super emocionantes, vários vendedores se revezam na sua mesa, cada um com uma oferta final e irrecusável. E o pior, às vezes chegam a levar as crianças para um espaço kids para poder focar toda a pressão nos pais. E o resultado dessa pressão toda é exatamente o que essa outra turista descreveu. A pessoa fica tão cansada, tão encurralada, que ela assina o contrato não porque ela quer o produto, mas simplesmente para conseguir ir embora dali e tentar salvar o que sobrou do seu dia de férias. E olha, seria até mais simples se isso fosse um problema só de Gramado, mas a verdade é que não é. Essa mesmíssima estratégia se repete em vários dos nossos principais destinos turísticos. A lista é grande, viu? A gente está falando de Porto de Galinhas, em Pernambuco, Jericoacoara, no Ceará, Caldas Novas, lá em Goiás, Olímpia, em São Paulo. Os lugares mudam, mas a tática é exatamente a mesma. A boa notícia é que a reclamação geral começou a dar algum resultado. Em Gramado, a repercussão negativa foi tanta que o próprio prefeito veio a público, chamou a situação de chata e ridícula e chegou a proibir essa abordagem nas ruas. Ou seja, é o reconhecimento de que o problema é real e grave. Bom, vamos ao que interessa. Se alguém caiu nessa armadilha, e aí? Tem o que fazer? Existe uma saída? E a resposta é: sim, existe. A lei protege o consumidor, e conhecer esse direito é a ferramenta mais poderosa para se livrar de um contrato que você não queria. Se tiver uma única informação para gravar de toda essa nossa conversa, que seja esta: o número 7. 7 dias. Pelo Código de Defesa do Consumidor, qualquer contrato que você assina fora de uma loja, como nessas salas de venda, pode ser cancelado em até 7 dias. É o famoso direito de arrependimento, sem pagar multa, sem precisar dar justificativa. Mas atenção aqui, como é que se exerce esse direito? Não adianta só ligar lá e falar que quer cancelar. Tem que ser formalizado. O certo é enviar uma notificação por escrito, pode ser um e-mail com aviso de leitura ou uma carta registrada, deixando bem claro que você está exercendo o seu direito de arrependimento. E, claro, guardar cópia de tudo como prova.
E isso aqui é crucial. A prova de que funciona é a história da turista do início. Ela só conseguiu o dinheiro de volta porque fez direitinho, formalizou o pedido por e-mail e criou um registro que a empresa não podia ignorar. Lembre-se, palavras o vento leva, mas o registro por escrito fica. No final das contas, o que a gente pode fazer para se proteger, para evitar que as férias dos sonhos virem uma dor de cabeça? A melhor defesa, como sempre, é a informação. Olha só esse quadro. Ele resume bem o tamanho do abismo. De um lado, o discurso de vendas fala em oportunidade única, investimento garantido. Do outro, a realidade do contrato. Uma decisão feita sem pensar, uma dívida de longo prazo e multas gigantes para quem tenta sair depois que o prazo de 7 dias já passou. E é exatamente por isso que um alerta como este se faz tão necessário. Porque a gente vê dezenas de vídeos mostrando a beleza de Gramado, a comida, os passeios, mas nenhum deles te prepara para o laço. Esse, de verdade, é o tipo de aviso que eu gostaria de ter recebido antes de ir, e que, com certeza, muitos outros turistas também. Então fica a reflexão para a próxima vez que, durante uma viagem, aparecer uma oferta assim que parece boa demais para ser verdade. Vale a pena se perguntar, um brinde, um jantar grátis, vale mesmo a pena arriscar horas preciosas das suas férias, a sua paz de espírito e possivelmente uma boa grana? Com a informação certa em mãos, a decisão fica bem mais fácil de tomar.